Bom, vamos lá então. Seria aí a nossa operação E, né? Radiciação. Bom, se eu tenho isso aqui, pessoal, ó, raiz de a quarta, como a gente aprendeu na aula de raiz, né? Quando não tem o índice aqui, significa que é o índice 2, né? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem a raiz de A vezes A vezes A vezes A. E a gente aprendeu lá na aula de raiz, ó, que cada parzinho que a gente consegue formar com os números, ó, vai sair um só correspondente, né? Então, como aqui a gente tem A vezes A, vai sair esse A da raiz. E aí sobra o quê, ó? Sobra a raiz de A vezes A. Né? Então, esses dois aqui, ó, eles saíram da raiz como um só, mas ainda tem um par lá dentro, ó. Esse par aqui, ele pode sair da raiz também. Então, isso aqui vai ser igual a que multiplica o A, né? Que é o famoso A ao quadrado, né? Então, raiz aí de A quarta seria A ao quadrado, porque justamente você tem 4 A's, você consegue fazer um parzinho e tirar um, e depois você consegue fazer outro parzinho e tirar outro. Reparem aqui, pessoal, que quando você tira aqui esse A vezes A como um A só, sobra o quê? Sobra a raiz de 1, né? Porque é como se estivesse multiplicando por 1 aqui. Então, a gente não precisa colocar a raiz de 1 aqui, tá bom? Não precisa. Que a raiz de 1 é 1 e 1 vezes qualquer coisa é essa coisa, tá bom? Se você tivesse, por exemplo, aqui raiz de a quinta, né? Ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A. Nesse exemplo aqui, você consegue fazer dois parzinhos. Então, vai sair o A ao quadrado. Só que esse A aqui, que não consegue fazer par, ele fica preso dentro da raiz. Então, a gente tem A ao quadrado, raiz de A, tá bom? Se você tivesse isso aqui agora, ó, raiz de B ao cubo vezes C à sexta, ó, como é que resolveria isso aqui? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa aqui. B vezes B vezes B vezes C, 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 C. Então, vamos lá, ó, você consegue fazer um parzinho com B e 1, 2, 3 pares com C, ó. Então, o B vai sair aqui. Vai sair C ao quadrado, C ao cubo. E lá dentro vai ficar só quem? Ó, vai ficar só o B, tá bom? Então, isso aqui resultaria nisso aqui, né? Se você fosse fazer a simplificação. Tudo bem? E se você tivesse isso aqui, ó, raiz de 16 x ao quadrado, y à quarta, z à sexta, tá? Como é que resolveria isso aqui? Bom, quem que é a raiz de 16? A raiz de 16 seria 4. Aí a raiz de x, ó, de x ao quadrado seria x, de y à quarta, y ao quadrado, e de z à sexta, z ao cubo, tá bom? Eu só fui tirando aí os parzinhos, beleza? Só lembrando aí que se você tivesse isso aqui, ó, a raiz cúbica de b ao cubo c à sexta, como a sua raiz agora ela é cúbica, como a sua raiz é cúbica, ó, você não vai mais tirar em par, você vai tirar em trios, né, ó. Aqui vai sair um B só, aqui vai sair um C e aqui vai sair outro C. Então, a simplificação disso aqui, ó, seria B vezes C ao quadrado. Tudo bem? Bom, galera, aí essas são as operações então, tá? O restante aí vai ser prática. Agora, a gente vai estudar duas propriedades, tá? Que acontecem aí com os nossos termos algébricos.
Então, vamos aqui para as propriedades, ó. A primeira propriedade que a gente vai estudar, então, vai ser a propriedade da distributividade. É a famosa distributiva ou regra do chuveirinho. Não sei como vocês conhecem isso aqui, né? Vamos lá. Você tem isso aqui agora, pessoal, ó. X que multiplica A mais B. Beleza? Como resolver isso aqui, ó? O X, ele está multiplicando tanto A quanto B. Então, a propriedade diz o seguinte, ó. Que você pode pegar esse X e multiplicar ele por A, né? Quanto que é X vezes A, ó? AX. E aí você soma com X vezes B, que é quanto? BX. Tudo bem? Então, a propriedade da distributiva é justamente a multiplicação, ó, de um termo por uma expressão, tá vendo, ó? Aqui a gente tem dois termos ligados pela soma. Então, você pega o primeiro termo, que é x, e multiplica pelo a e soma com o b, né? Querem ver um exemplo disso? Se você tem isso aqui agora, ó, x ao quadrado, que multiplica 3x mais 2, né? O que você tem que fazer, então? Pegar o seu x ao quadrado e multiplicar por 3x e por 2. Então, x ao quadrado vezes 3x ficaria 3x ao cubo. E x ao quadrado mais 2 ficaria 2x ao quadrado. Tudo bem? Qual que é a utilidade disso, pessoal? Ó, se você tem que fazer essa continha aqui, ó, 8 vezes 13, né? Você pode falar assim que isso aqui é a mesma coisa que 8, que multiplica 10 mais 3. Tá vendo, ó? Abri aqui o meu 13 em 10 mais 3. Daí eu aplico a distributiva, ó. 8 vezes 10, 80. E 8 vezes 3, 24. Então isso aqui logo de cara dá aí 104. Tá vendo? É outro jeito de você fazer a multiplicação para não precisar usar chaves, né? Porque aquele método lá ele é meio demorado. Então, se você quiser ganhar um tempinho aí, é interessante você aplicar aí os conhecimentos que a gente está aprendendo em álgebra na aritmética, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é a propriedade distributiva, tudo bem? Bom, galera, se a gente tem isso aqui agora, ó, é x mais y que multiplica a mais b. Tá? Bom, se você fingir que isso aqui é uma coisa só, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que você pega aqui o seu primeiro termo e multiplica por A e soma com ele multiplicado por B, tá? Então, isso aqui daria quanto, ó? Daria x mais y vezes A, né? Porque eu peguei x mais y e multipliquei por A. E eu somei com x mais y vezes B, tá? Só que esse A aqui, a gente pode aplicar a propriedade distributiva dele para cá, ó. E o do B também. Então, isso aqui vai resultar o quê? Ó? Vai resultar em AX mais AY mais BX mais BY. Tudo bem? Qual que é a moral da história? A moral da história, galera, ó, é que se você tem isso aqui para resolver, você vai ter que pegar o seu x e multiplicar por A e por B. E o seu y, você vai ter que multiplicar por A e por B também. Então, como é que resolver isso aqui? Ó? X vezes A, AX. X vezes B, BX. A vezes Y, né? AY. E Y vezes B aí seria o BY. Tudo bem? Então, você vai ter que fazer o primeiro vezes esse e esse. E o segundo vezes esse e esse. Tudo bem? Isso daqui, então, seria a propriedade distributiva mais elaborada aí. Beleza? Bom.
Então, essa daí foi a primeira propriedade, tá? A segunda propriedade que a gente tem é a fatoração. Bom, pessoal, o que que é a fatoração? O que que é fatoração, né? Fatoração é você pegar uma expressão ou um valor numérico e transformar ele em um produto de fatores, né? Então, tipo assim, quando a gente pega lá um número, por exemplo, o 12, e fatora ele, ó, você vai dividindo pelos primos, não é? Ó, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1, né? Então, o 12, ó, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 3, ó. Então, a gente pegou o número e transformou ele em um produto de fatores, né? Esse aqui é o fator 2 e fator 3. Esse aqui seria, então, o produto desses fatores, tá bom? Então, a fatoração aqui, ela consiste aí justamente, então, de transformar uma expressão em um produto de expressões, né? Um produto de termos. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. AX mais BX. Eu quero fatorar essa expressão. Tudo bem? A primeira fatoração que a gente vai aprender chama fatoração por evidenciação, né? A gente quer tirar coisas em evidência, né? Então, se você olhar para essa expressão aqui, pessoal, ó, o que que o AX e o BX eles têm em comum? Muito bem. Eles têm em comum o X, não é? Então, a gente vai aqui colocar o X em evidência, tá? E se você tirar o seu X do AX, sobra o quê, ó? Sobra A. E se você tirar o seu X do BX, sobra o quê? Sobra B, né? Vocês perceberam o que aconteceu daqui para cá, ó? Né? Deixa eu pegar o quadro anterior. Ó, a gente tinha isso aqui, aí fizemos a distributiva e chegamos nisso. A gente tinha isso aqui, fizemos a fatoração e chegamos nisso, tá bom? Então, qual que é a moral da história, ó? A moral da história, pessoal, é que a distributiva e a fatoração, elas são operações da matemática opostas, tudo bem? A distributiva, ó, ela vai pegar isso aqui e vai levar para cá. Você está desenvolvendo a sua expressão, né? Aqui é a distributiva. Serve para você desenvolver, ó. Você abre a sua expressão. Daqui para cá, ó, então vai ser a nossa fatoração. E a fatoração ela serve para simplificar, né? Então, na matemática, às vezes você quer desenvolver a sua expressão para poder resolver ela, né? Então você aplica as propriedades distributivas. E às vezes você também quer simplificar a sua expressão. Se você quer simplificar a sua expressão, você vai ter que procurar fazer uma fatoração na sua expressão, tudo bem? E o primeiro tipo de fatoração que a gente está vendo aqui, então, é a fatoração por evidência, tá bom? Que seria aí o contrário da distributiva. Vamos fazer aqui uns exemplos? Vamos lá, ó. Exercícios. Então, primeiro a gente tem aqui A ao quadrado vezes A mais B. C mais D, que multiplica A mais B. X ao quadrado mais 2x, que multiplica x menos x ao quadrado. A mais B, que multiplica A mais B. E A mais B, que multiplica A menos B. Tudo bem? Pausa o vídeo aí e tenta fazer esses exercícios que eu já volto com a resolução. Bom, então vamos lá. Dá para ver aqui, né, que esses exercícios aqui, eles são primeiramente de distributiva, não é?
Então, vamos lá. Vamos aplicar a distributiva aqui, ó. A ao quadrado vezes A. Você vai ter aqui o seu A ao cubo, somado com A ao quadrado vezes B. A ao quadrado B. Pronto, primeiro tá feito. Aí o de baixo aqui, ó, a gente vai ter que fazer AC, ó, C vezes A, né? Tanto faz, tá, pessoal? AC, CA, podem colocar aí o que vocês quiserem, né? A ordem não importa aqui. O C vezes o B seria o BC, o D vezes o A seria o AD, e o D vezes o B seria o BD, tá? Dá uma olhada aqui, ó, vê se a gente pode juntar alguma coisa, né? A gente não pode, porque todas as partes literais aqui são diferentes, né? Ó, AC, BC, AD, BD, não tem nada que a gente possa juntar, tudo bem? Vamos olhar esse próximo exemplo, ó. X ao quadrado vezes x. X ao cubo. X ao quadrado vezes menos x ao quadrado. Ó, cuidado com o sinal, tá, pessoal? A gente está multiplicando um positivo por um negativo. Menos x a quarta, ó. X quadrado. Aí aqui, 2x vezes x vai ficar mais 2x ao quadrado. E, finalmente, 2x vezes menos x ao quadrado vai ficar menos 2x ao cubo. Reparem que agora, ó, a gente pode juntar esse x ao cubo com esse menos 2x ao cubo, não é? Você tem 1x ao cubo, você perde 2, você fica devendo 1, né? Então, essa expressão aqui seria o quê, ó? Menos x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado, tá bom? Ó, vou circular aqui. Bom, esse aqui, pessoal, vou fazer de vermelho aqui embaixo, tá? Porque já tá ficando apertado aqui nosso espaço. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA e B vezes B, B ao quadrado. Aí, pessoal, reparem que AB e BA, né, é a mesma coisa, porque a ordem não importa, né? A ordem dos produtos, dos fatores não importa no produto. Então, se a gente juntar o AB com o BA, né, você pode reescrever isso aqui como sendo A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que esse aqui, ó, a gente vai falar mais sobre ele, né? Ele é um produto notável, tá? Desses produtos que eu coloquei aqui, ó, pode ver que é tudo produto, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Esses dois de baixo aqui, eles aparecem muito na matemática, né? A mais B vezes A mais B. Então, como ele aparece muito, a gente chama ele de produto notável. A gente vai ter uma aula só para falar dele e de alguns outros, né? Ó, então, a resposta desse aqui tá aqui, tá bom? Esse de baixo aqui, eu vou fazer em verde, aqui, ó. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B vezes A mais AB, ou BA, tanto faz, e B vezes menos B, menos B ao quadrado. Olha o que apareceu aqui, galera. Menos AB mais AB. Isso aqui vai cancelar, ó. E vai sobrar o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado, tá bom? Outro produto notável aqui que a gente vai estudar. Mas, basicamente, então, esses são os exercícios de distributiva aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, vamos fazer agora, pessoal, alguns exercícios relacionados aí com fatoração, tá bom? Mais exercícios, ó. Então, o primeiro aqui é A ao quadrado mais AB. Aí, x ao quadrado mais x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. 6xy ao quadrado mais 3x ao quadrado y. E 2x à quinta menos 6x à quarta menos 10x ao cubo. E eu vou fazer aqui
AX mais BX mais AY mais BY, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer esses exercícios. Bom, vamos lá então. A ideia aqui é fatorar, né? Tirar coisas em evidência. Vamos começar aqui por esse primeiro, ó. Você tem A vezes A mais A vezes B. O que esses dois têm em comum, então? O A. Reparem que não é o A ao quadrado, tá bom? Porque apesar desse aqui ser A ao quadrado, esse de cá não é. Ele é A só. Então, a gente pega o A. Se você tirar um A daqui, sobra o quê? Sobra A nesse da esquerda. E nesse da direita, se você tirar o A, sobra o B. Pronto. Já está fatorada a nossa expressão. Pode ver, ó, que isso aqui é fator vezes fator. No caso, esse fator aqui ele é uma expressão, né? Isso aqui é um termo. Bom, aqui embaixo, ó, o que esses três têm em comum, ó? Esses três têm em comum o x, não é? Todos têm x. Então, se você tirar o x do x ao cubo, fica x ao quadrado. Se você tirar o x do 2x ao quadrado, sobra 2x. E se você tirar o x daqui, do x, sobra, cuidado aqui, ó, sobra 1, tá bom? Senão dá problema aqui. Porque, assim, galera, ó, se você fatora, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, se você faz a distributiva, ó, tem que voltar, tá bom? Ó, a distributiva aqui, ó, A ao quadrado mais AB, tudo bem? Se você não coloca esse 1 aqui, ó, na hora que você faz a distributiva, o seu x não aparece, ó, tá bom? Por isso que a gente tem que colocar um 1 aqui, ó, porque esse x aqui, ele tá multiplicando por 1, assim como todo mundo, né? Qualquer coisa aí é multiplicada por 1, tá? Então, como esse 1 a gente não precisa colocar, mas ele existe, quando você tira o x, sobra justamente ele, bom? Ó, beleza? Pode ver que se você fizer distributivo aqui, ó, você vai voltar nisso aqui. Significa que a sua fatoração tá certa, tá? Aqui embaixo, ó, vamos ver o que eles têm em comum, ó. Ó, eles têm o 3 em comum, porque esse cara aqui é 3 e esse cara aqui é 6, que é 2 vezes 3. Então, vamos tirar o 3 em evidência. O que mais? Ó, os dois têm x e os dois têm y, tá? Aí, o que sobra? Ó, se você tirar o 3 daqui, sobra um 2. Se você tirar o x e o y, sobra um y só, porque esse aqui é y ao quadrado. E aqui, ó, tira o 3, tira o x, tira o y, sobra x, tá bom? Ó, o x ao quadrado. Aí, aqui embaixo, ó, o que eles têm em comum, ó? O 2, eles têm em comum, não é? E agora, pessoal, eles têm o x ao cubo em comum, não é? Se você tirar o x ao cubo daqui, ó, 2x ao cubo, vai sobrar x ao quadrado. Se você tirar 2x ao cubo daqui, ó, vai sobrar menos, ó, tirando 2 do 6 aqui, sobra 3. E tirando x ao cubo do x à quarta, sobra x. E aqui, ó, tirando 2 do 10, sobra menos 5, né? E tirando x ao cubo, sobra 1. Então, a gente não precisa colocar nada, porque 1 vai ficar multiplicado pelo 5 aqui. Tudo bem? Então, essa daqui seria a fatoração dessa expressão, ó. Pode ver que os 3 aqui tem x ao cubo dentro deles, tá bom? E o 2 também, foi o que a gente tirou em evidência. Bom, esse próximo exemplo aqui, pessoal, antes da gente começar ele, esse aqui ele é um exemplo de agrupamento. Fatoração por agrupamento, tá bom? A fatoração por agrupamento, ela nada mais é do que uma fatoração por evidenciação dupla, tá bom? Ou tripla, sei lá. Tipo assim, olha o que a gente tem aqui, ó. AX mais BX mais AY mais BY. Como vocês podem ver, os quatro, eles não têm nada em comum ao mesmo tempo, a não ser o 1, não é? Todo mundo aqui é multiplicado por 1, mas você não quer botar o 1 em evidência, né? Você quer colocar alguma coisa diferente de 1.
Então, os quatro aqui, eles não têm nada em comum ao mesmo tempo. Mas esse aqui e esse aqui, eles têm... O que esses dois têm em comum? Eles têm em comum o x. Se você tirar o seu x em evidência, sobra a mais b, tudo bem? E aqui, o que esses dois aqui têm em comum? Ó, o y. Se você tirar o y em evidência, sobra a mais b. Só que agora, pessoal, o que esses dois caras têm em comum? Ó, eles têm em comum o a mais b. Então, você vai tirar o a mais b em evidência. E é aqui que o agrupamento acontece, ó. Quando você tira o a mais b em evidência, ó, o que sobra? Vai sobrar o x e o y. Tudo bem? Então, aqui, ó, você fez uma evidenciação e outra. Então, o nome disso aqui é agrupamento, né? Fatoração por agrupamento, que não deixa de ser uma fatoração por evidenciação, tá? Só que é uma evidenciação composta, tudo bem? Pode ver que se você pegar isso aqui e fizer distributiva, ó, você tem que voltar nisso, tá bom? Senão tá errado. Eu vou dar mais um exemplo aqui de agrupamento, tá bom? Vamos lá, ó. Y mais 1 mais xy mais y. Mais xy mais x, ó. Senão não dá certo. Tá? Pausa o vídeo aí e tenta resolver isso aqui por agrupamento. Ó, galera, então vamos lá. Aqui você tem y mais 1. E aqui você tem xy mais x. Se você tirar o seu x em evidência aqui, ó, olha aqui que vai sobrar y mais 1. Tudo bem? Esse y mais 1 aqui, ó, ele também aparece aqui, né? Só que aqui não tá fatorado, né? Pra gente poder fazer igual a gente fez aqui, ó, né? Então, qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é você falar que y mais 1 é a mesma coisa que 1 que multiplica y mais 1, né? Você coloca o 1 em evidência. Por que você coloca o seu 1 em evidência? Ó, porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, se você coloca o seu 1 em evidência, vai aparecer o termo que tanto x quanto 1 possuem em comum, que é ele que você vai tirar em evidência de novo, tá bom? Então, você tirando isso aqui em evidência, ó, você tem y mais 1 que multiplica. Ó, se você tirar o y mais 1, sobra o quê? 1 mais x, tá bom? Então, a fatoração desse cara aqui seria dado por isso. Pode ver que se você fizer distributiva, você volta nisso aqui, tá bom? Bom, galera, agora que a gente já aprendeu aí sobre essa distributiva, né, essa fatoração aí, a gente vai falar agora sobre as operações, só que agora com as expressões, tudo bem? Então, no começo da aula, a gente passou aí pelas operações, as operações básicas aí nos termos, né? Então, a gente aprendeu potência de termo, soma de termo, divisão de dois termos, etc, etc, etc. Agora, a gente vai aprender as mesmas coisas, só que para expressões, tá bom? Então, a gente vai aprender a somar expressões, a multiplicar expressões, etc, tá bom? Então, vai ser a próxima parte da aula, tá bom? Vou cortar aqui para ir pro próximo vídeo.